Olá a todos, bem-vindos a mais um encontro aqui para que a gente atualize os nossos conceitos e divida algumas angústias e experiências, né? Ao longo da fala de alguns, a gente acaba refletindo sobre a nossa prática clínica e eu espero ajudar vocês aí nesses próximos minutos a, enfim, pararem para pensar um pouco na boa assistência paliativa e no cuidado à saúde da pessoa idosa de uma maneira integral. Eu sou Ana Beatriz de Tomaso, eu sou médica geriatra, e além de geriatra e dedicada ao estudo dos pacientes idosos longevos, eu também me especializei em cuidado paliativo e hoje eu coordeno a pós-graduação de cuidados paliativos do Hospital Israelita Albert Einstein em São Paulo e também sou presidente da Comissão Permanente de Cuidados Paliativos da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Sejam bem-vindos, eu espero que vocês gostem dessa reflexão sobre a assistência paliativa no contexto da pessoa idosa. Então, vamos lá. Eu tenho como objetivo, nos próximos minutos, trazer uma reflexão sobre a epidemiologia do envelhecimento e expectativa de vida ao nascer nos dias de hoje. Vou recordar com vocês quais as principais causas de mortalidade na população idosa, de uma maneira bem ampla, nada muito específico. Discorrer sobre os segredos dos países mais longevos do mundo, relembrar o histórico e os conceitos dos cuidados paliativos e reforçar as indicações de assistência paliativa para a pessoa idosa, tá bom? Naturalmente, isso seriam semanas e semanas de discussão e estudos, então isso é apenas uma reflexão inicial, tá certo? Espero que vocês se interessem, depois até pensem em estudar um pouco mais sobre o tema, que o objetivo é que mais e mais pessoas estejam entendendo, né, e compreendendo a assistência paliativa no contexto da pessoa idosa. Bem, uma coisa que eu sempre pergunto, sempre que eu falo sobre envelhecimento, é quando a gente começa a envelhecer. E as pessoas falam, isso é lá na frente, envelhecer é a última coisa. E a gente esquece que a gente começa a envelhecer, de fato, a partir do momento que nasce, mas de forma muito marcante, em torno dos 20 a 40 anos. Então, não basta pensar no envelhecimento quando nós fizermos 60, 70, 80, 90. É importante pensar hoje, com as escolhas e as estratégias que a gente usa para a nossa saúde nos dias de hoje. E aí eu trouxe aqui algumas curiosidades sobre envelhecimento, o início do processo de envelhecimento, e eu gosto de colocar de forma mais marcante esse slide. A partir dos 35, 30 anos, a gente começa a ter perda de músculo e de estruturas ósseas. Então, se eu tiver que escolher um ponto de corte, talvez a partir dos 30, que o envelhecimento se mostra mais robusto, eu começo a perder mais energia, mais reserva, mais estratégias do que ganhar. Então, sim, estamos todos envelhecendo e a gente precisa pensar nisso de uma forma mais ampla. Ai, Bia, mas que catástrofe! Não, envelhecer não é ruim. É justamente pensar no envelhecimento como algo a se investir é que a gente vai ter um futuro mais fluido, mais sereno, e faz parte de pensar no envelhecimento, pensar também como vai ser a nossa finitude. Por isso que nós gostamos muito de refletir que a assistência paliativa à pessoa idosa, ela faz parte do cuidado integral. Eu brinco muito com os meus residentes lá na Escola Paulista, os alunos no Einstein, eu falo, o bom geriatra, o bom especialista em gerontologia também, ele tem a obrigação de ter 100% de mortalidade na sua carteira de clientes. Aí as pessoas se assustam e eu explico. A gente não quer deixá-los sem assistência no final da vida, a gente quer acompanhá-los até o fim. Então, esse é o objetivo da nossa reflexão hoje. Bem, falando sobre expectativa de vida, como é que o mundo vai se colocar daqui a pouquíssimos anos? Eu trouxe um artigo do Reino Unido e aqui a previsão é para 2030. Bem, se nós estamos em 2020, a gente está falando em 10 anos. No Reino Unido, estima-se que daqui 10 anos, as crianças que nascerem em 2030 vão ter uma expectativa de vida média de 90 anos. Não existe nenhum segredo de excepcionalidade de saúde. Aquela família é uma família de grandes longevos. Não. O inglês da população natural, normal, sem um gene super especial, deve viver em torno de 90 anos. E eu gosto desse artigo porque ele coloca o aumento da expectativa de vida e a probabilidade do indivíduo falecer.
ao longo de 2020, 2030, vejam, a expectativa de vida está aumentando muito, né? E aí, vejam que interessante, em um mundo onde se diz que, imagina, tal coisa está sendo feita muito rápida, tudo está sendo feito muito rápido. A velocidade de envelhecimento, a velocidade de mudança, transição demográfica, transição epidemiológica, ela está sendo brutal. Então, a gente pode olhar com desconfiança e dizer, eu não acredito, ou a gente pode olhar com seriedade e dizer, essa é a realidade e é com ela que eu vou trabalhar e é ela que eu vou enfrentar. Então, a realidade é essa. Mas, Bia, você está falando do Reino Unido, um lugar maravilhoso, com tudo de bom. Vamos falar do Brasil? Vamos falar do Brasil. Eu trago aqui uma inferência de expectativa de vida, isso é da Organização Mundial de Saúde, tem em torno de 4 anos essa publicação, mas vejam que interessante. O brasileiro médio, que nasceu em 2015, ele tem uma expectativa de viver, em média, sem grandes estratégias de saúde, 72 anos. Porque esses indivíduos foram vacinados na infância, porque há um sistema único de saúde que promove, dentro das dificuldades, uma estratégia de promoção à saúde, porque há um cuidado que é pior que em muitos lugares, mas é muito melhor que outros. E vejam que interessante, em 2015, um japonês que nasceu no mesmo dia, na mesma hora que um brasileiro, já tem uma expectativa de vida de 82 anos. E aí eu volto para o slide anterior. Em 2030, no Reino Unido, um inglesinho que nascer lá na Inglaterra, 90 anos. Então, assim, vamos envelhecer e vamos ter que envelhecer com qualidade e com saúde. E nós vamos ter que pensar na nossa morte, porque envelhecer e morrer de forma bem cuidada é o objetivo da área da saúde. E aí eu faço essa interface. Qual que é a relação? Qual que é o link entre assistência paliativa e geriatria e cuidado à pessoa idosa? Eu vou relembrar o conceito de cuidados paliativos, caso algum de vocês eventualmente não esteja tão familiarizado. Esse é um conceito antigo, eu vou trazer uma proposta de conceito novo, mas é muito semelhante, né? O conceito oficial da Organização Mundial de Saúde é que o cuidado paliativo, ele é o cuidado total, integral aos pacientes cuja doença não é responsiva a um tratamento curativo, e que o controle da dor e os outros problemas, tanto de ordem física quanto psíquica, social e espiritual, são a base dessa assistência. Sendo que o objetivo do cuidado é promover qualidade de vida e qualidade de cuidado, tanto para o indivíduo, para quem está ao seu redor. Essa definição é brilhante e me envergonha por muitas vezes, não porque ela não seja brilhante, mas porque ela diz para mim algo que é óbvio. Ninguém na área da saúde sai de manhã para trabalhar pensando em não dar qualidade de cuidado a alguém. E aí eu faço uma reflexão que eu sempre falo também para os nossos alunos. Onde é que a gente se perdeu na qualidade do cuidado? Reflitam em casa, mas eu vou dar a resposta porque aqui o nosso tempo é curto. A área da saúde, eu vou dizer a medicina, mas eu quero dizer o cuidado à saúde de uma maneira integral. A área da saúde, ela foi transformada em algo muito específico, muito localizado em órgãos, sistemas, tecidos, quando a saúde se transformou em uma matéria de troca financeira. De uma maneira mais objetiva, a gente pode falar das guerras. Um soldado vivo representava o ganho de uma batalha. Não um soldado, mas uma tropa. Então, descobrir estratégias de curar alguém eram, na verdade, estratégias para fazer com que essa pessoa guerreasse e ganhasse territórios. É nesse ponto, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, que nascem as grandes descobertas da medicina, penicilina, as grandes estratégias cirúrgicas, quando viajar, voltar a ser possível, eu estimulo que vocês visitem museus de guerra. Assim, não quero que vocês sejam pessoas bélicas, absolutamente. Mas esses museus sempre há uma área dedicada à medicina, porque a gente vai descobrir que nas guerras se inventaram pinças, nas guerras se inventaram ataduras, formas de cirurgia. Por quê? Porque eu precisava daquela perna, porque aquela perna pertencia a um soldado que ia defender o meu país, o meu território, o meu reino. Então, o que eu quero dizer? Quando a saúde se transforma em uma estratégia de ganho para alguém, ela deixa de olhar o indivíduo e passa a olhar as partes dele. E é essa medicina que a gente aprendeu na faculdade. Por isso que eu respeito
e considero brilhante essa frase, esse conceito da Organização Mundial de Saúde, mas o que não é brilhante é a gente ter que relembrar que a gente tem que ser humano. Uma outra proposta que foi enviada, e a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia assinou esse documento, endossando essa sugestão de nova proposta, foi endereçada à Organização Mundial de Saúde, foi a proposta de ampliar a indicação e o conceito de assistência paliativa para aquilo que já se faz no mundo inteiro. Não basta que eu esteja diante de uma doença sem cura, mas se essa doença for grave, ela tem um potencial de não ter cura, vocês concordam? Uma grande cirurgia, uma cirurgia de peito aberto, um transplante, é uma cirurgia muito grande. Existe risco de vida? Existe risco de vida. Então, esse indivíduo já tem que ser acompanhado de uma forma integral, não só por causa do rim, por causa do fígado, do coração. Ele precisa de assistência de equipe, ele vai precisar de reabilitação, vai precisar de avaliação nutricional, vai precisar de físio, vai precisar de fono, vai precisar de TO, vai precisar de alguém que saiba controlar a dor daquele curativo. Esse é o cuidado paliativo, é o cuidado integral que olha o indivíduo como todo e não como pedaços. E essa proposta que foi enviada à Organização Mundial de Saúde, e certamente esse ano não foi um ano possível de se olhar para outras questões, mas é uma proposta que sugere que a assistência paliativa tem que estar indicada no cenário de doenças graves, especialmente para aqueles próximos ao final da vida. E sempre, pessoal, com medicina baseada em evidências. Então, quem acha que cuidado paliativo é bondade, é o feeling, ele tem um bom coração, então ele é paliativista, está errado. É lógico que a gente tem que ter um bom coração para poder ajudar o outro, mas você tem que estar embasado na técnica, na ciência, nos artigos científicos, e isso é assistência paliativa. E a assistência paliativa, ela trabalha e raciocina em conjunto com terapias modificadoras. Então, não existe mais aquele conceito de que não tem cura, chama a equipe de cuidados paliativos. Não é isso. Se potencialmente não houver cura, eu começo a acompanhar desde o início do tratamento. E se descobrirem a cura? Ai, que chato, não precisava de um paliativista no local? Eu sempre digo também, não tem problema nenhum se o indivíduo for curado, é ótimo, a gente ganha mais um amigo, alguém para vir tomar café com a gente na nossa reunião. Não tem problema se esse indivíduo não falecer, mas ele foi bem acompanhado do início do tratamento até a alta. Esse é o objetivo e a proposta da assistência paliativa como algo integral. Agora, lógico, num país onde somos pouquíssimos, você não pode se dar ao luxo de acompanhar alguém que tem uma doença ainda no início do diagnóstico. E por isso que vocês que estão em casa ouvem mais falar do cuidado paliativo na finitude extrema, nas últimas horas de vida. E eu digo, nosso papel também está em assistir às últimas horas e dias de vida, mas é um chegar tarde. Nós poderíamos ter feito muito mais por esse indivíduo, por esse paciente, pela família, pela própria equipe, se pudéssemos ter acompanhado no começo. A Academia Americana de Oncologia determina que, em até 6 semanas depois do diagnóstico de uma doença neoplásica, uma consulta com a equipe de cuidados paliativos seja feita. Ou seja, qualquer um que seja o caso, e ele pode ter cura em algum momento, médio, curto ou longo prazo, esse indivíduo tem que ter pelo menos conhecido quem são os paliativistas do hospital, do serviço. E é isso que a gente luta, para fazer o cuidado paliativo digno e de qualidade. Aí você vai me dizer, Bia, mas eu, sinceramente, estou respeitando o que você disse, sentei para te assistir, vou assistir até o fim. Mas eu não acho que as pessoas vão morrer. Acho que o câncer vai ter cura de todas as maneiras em breve, e eu respeito o teu pensamento, eu acho que vai ter cura para muita coisa. Mas eu trago aqui uma reflexão sobre a agência também da OMS de avaliação de prevalência e incidência de neoplasias no mundo. Vejam, em 2018, 18 milhões de casos novos de câncer foram detectados. Em 2040, a gente pensa que não vai haver o câncer, pode até haver mais cura, mas vão ser 29 milhões de cânceres novos identificados, ou seja, as pessoas ainda vão ter doenças potencialmente graves. Então, vai precisar de assistência paliativa. Aí alguém vai falar, não, mas eu acho que eu vou ficar bem, inclusive, eu cuido da minha saúde, estou super bem. Isso daí não é para mim. E aí eu faço uma reflexão. Se a gente pensar nas nossas avós, lá na década de 30, 40, 50, como é que era a vida delas? Vamos pensar no envelhecimento delas. Elas não dirigiam, elas não tinham muito dinheiro sobrando, então iam ao mercado
várias vezes na semana, então iam caminhando, porque não tinham carro, moravam num predinho de 2, 3 andares, que não tinha elevador, subiam e desciam, elas se movimentavam o tempo inteiro. E a gente? Ah, eu faço ginástica, eu saio cedo e vou para a academia e me exercito. Uhum. Mas o resto do dia a gente fica parado. Então, se a gente não tiver câncer, o que eu espero mesmo que nenhum de nós tenha, a gente vai ter um outro grande problema de saúde, que é o sedentarismo. E o sedentarismo não só de quem ficou o dia inteiro sentado, mas daquele que fez atividade e depois foi para a tela do computador ficar 12 horas, 8 horas. E aí eu trago um outro artigo interessante, na verdade não é um artigo, é uma matéria de uma revista de business, né, de negócios, que ficar sentado, sitting is the smoking of our generation. Ficar sentado é o tabagismo da nossa geração. E aí eu vou para além disso. O que significa isso? Significa que eu vou ser mais sedentário, que eu vou ter maiores riscos cardiovasculares, que eu vou ter a chance de ter algo muito prevalente no mundo moderno, as demências. Esse quadro mostra a previsão do aumento das demências para os próximos 30 anos. Quem serão os idosos daqui 30 anos? Reflitam sobre isso. Eu já digo que eu serei uma delas. Olha o aumento do número de demências na América, 363% de aumento. Na América do Sul, 158% na América Central, 290% na África, 90% mais de demências na Europa, 250% na Ásia. O que significa isso? Que bom que a gente não vai ter tumores, não vai ter cânceres, e se tivermos, seremos super bem tratados, mas que a gente tem um estilo de vida que aumenta risco de comprometimento cognitivo, e isso é mundial. Então, a chance de nós termos demência, que até onde eu sei, estamos aqui em 2020, né, no mês de novembro, não há cura. Se eu tenho uma doença potencialmente sem cura, eu tenho que começar a pensar na finitude dela. Não vou ter demência, eu decidi, está decidido. Tá certo? E do que é que nós vamos falecer? Em algum momento, esse cobertor vai ficar curto. E aí eu trago o inacreditável aumento do número de centenários no mundo, documentados e esperados. Então, até 2020, nós vamos ter algo em torno de 600 mil longevos no mundo. E em 2050, daqui 30 anos, vão ser 3.600.000. Quem que vai cuidar dessas pessoas? Né? De alguma coisa elas vão falecer. Então, somos nós. Nós, geriatras, Bia, você é geriatra, você vai... Não, somos todos nós. O geriatra vai assistir as pessoas idosas com alguns problemas de saúde mais desafiadores, que precisam de um olhar de especialista, mas todos nós, profissionais da área da saúde, vamos ter que saber cuidar de idosos. E se eu tenho que saber cuidar de idosos, eu vou ter que saber manejar a finitude, porque morrer do jeito mais leviano, né? A frase mais leviana de todas, mas morrer faz realmente parte da vida. E quem não falece jovem, necessariamente, vai falecer com mais idade. E a gente vai ter que falar do cuidado paliativo. Então, eu trago exatamente essa reflexão. Nós vamos ter, com o envelhecimento da população e o desenvolvimento tecnológico da medicina, da área da saúde, o aumento de doenças crônico-degenerativas, das demências, como eu mostrei, doenças cardiovasculares, como eu também relembrei, demência e alteração cardiovascular cada vez tem mais relação. Sequelas neurológicas, doenças pulmonares obstrutivas crônicas, o próprio câncer, que, como eu mostrei, não vai sumir da humanidade, e aí a gente vai pensar, puxa, eu vou ficar assim, restrito na cama, e vou precisar de assistência paliativa. Não, é como eu disse, eu posso ser funcional, robusto, mas ter já uma doença sem possibilidade de cura. Então, o cuidado paliativo não se coloca naquele cantinho na finitude extrema, mas é o olhar integral e o acompanhamento de doenças potencialmente sem cura. Envelhecer é uma doença em absoluto. A gente tem que comprimir essas doenças, mas a gente tem que estar próximo das pessoas idosas quando elas estiverem adoecidas. Existem matérias e guidelines e documentos específicos sobre as melhores práticas da assistência paliativa à pessoa idosa, mas eu trago reflexões sobre envelhecimento e a finitude. As pessoas mais velhas são mais comumente afetadas por múltiplos problemas de saúde. O efeito cumulativo das doenças que já existiam com novas doenças pode ser muito robusto.
e esse indivíduo vai ter mais necessidade de cuidados. As pessoas mais velhas correm mais riscos de efeitos adversos ao próprio tratamento. Eu faço uma estratégia de melhora de sintomas e posso causar um efeito colateral. Problemas menores, como uma desidratação, que em alguém com 20, 30, 40, 50 é apenas uma desidratação, para a pessoa idosa pode causar delirium, restrição ao leito, necessidade de encaminhamento ao hospital. E doenças agudas podem se sobrepor a questões já crônicas e potencializar tanto alterações físicas quanto mentais. Então, sim, há demandas específicas em relação à finitude da pessoa idosa. Ah, credo, então falar de envelhecimento é falar de morte? Não. Falar de envelhecimento, para mim, é falar disso. Uma pessoa que já conquistou um espaço na sua família, na sociedade, nas suas escolhas, as suas metas, e que hoje pode se permitir cuidar da sua saúde, curtir a sua vida. E aí eu trago o conceito de compressão de morbidade. O nosso objetivo não é fazer com que as pessoas vivam para sempre. Então, a geriatria não apoia os conceitos de anti-aging. Isso não é o que a gente quer. Ninguém quer ser anti o nosso futuro. Nós queremos envelhecer, mas a gente quer comprimir as morbidades. Eu quero, então, falecer, de repente, com 100 anos e 2 dias, tendo ficado doente 2 dias. Então, cuidar da minha saúde para eu deixar para o finzinho da minha história doenças sem curas. Esse é o objetivo da geriatria e do cuidado da pessoa idosa. E aí, nesse sentido, a gente tem que entender que, como os cânceres, as doenças cardíacas, pulmonares, renais, hepáticas, cerebrais, têm o seu ritmo, o seu fluxo, as pessoas idosas também têm alterações muito específicas, e aí eu trago como um pincelar, imagino que vocês já ouviram falar, já estudaram geriatria em outros cursos aqui, mas existe a síndrome da fragilidade, que é uma síndrome geriátrica caracterizada exatamente por isso. É um indivíduo que tem a cabeça boa, o coração bom, o pulmão bom, mas que aos poucos vai se sentindo fadigado, com dificuldade de levar o dia adiante, perde peso mesmo sem fazer dieta, e essa perda de peso às custas de músculo. Isso é uma síndrome geriátrica. Eu gosto desse diapositivo do UpToDate que mostra desde o indivíduo robusto, todas as estratégias, até a fragilidade sendo progressiva e a gente chegando numa fase final. Veja que interessante, eu trouxe esse diapositivo como um modelo de raciocínio geriátrico. Eu acompanho desde o momento de robustez, com cuidado centrado no paciente, atividade física, exercícios, suporte nutricional, até um acompanhamento mais de perto, porque o exercício que antes era em academia, agora tem que ser com fisioterapia, porque existe mais dor, mais desconforto, mais demandas, até o momento onde esse indivíduo não tem mais uma boa performance física, funcional, e precisa de um cuidado de finitude. Então, faz parte do raciocínio geriátrico acompanhar do começo ao fim. E esse fim não é tirá-lo do ambulatório dos longevos, do ambulatório da cardiogeriatria, é continuar com ele até o fim. Esse é o papel e a missão do geriatra. E aí eu trago como uma reflexão final, porque isso é muito importante que vocês entendam, como um geriatra, um especialista em gerontologia, reflete. Quando a gente diz não há indicação de intubação, não há indicação de reanimação, não é porque a gente achou mais ou menos bonito aquele cabelo branco ou aquele rostinho com rugas. Não é isso, gente. Nós usamos critérios objetivos. Eu gosto muito desse artigo, um artigo de 2020, importante se dizer que ele foi publicado em janeiro, então foi antes desse boom da Covid, e a gente sabe, né, que as publicações elas saem em revistas, mas são submetidas meses antes, então é uma submissão do ano de 2019, que foi publicada em 2020, colocando exatamente isso. O status da fragilidade sendo um preditor de futilidade à indicação de reanimação cardiopulmonar, ou seja, o que é que me diz aquele paciente se eu devo ou não reanimá-lo? Porque ele é ou não bonzinho, ele é ou não uma pessoa abastada? E esse artigo é muito interessante, ele usa essa escala, que é uma escala de fragilidade específica, que é a escala de Rockwood, que vai de 1 a indivíduo muito bem robusto e bastante bem fisicamente, até o indivíduo acamado, em finitude, e ele coloca nessa escala, vejam que coisa mais interessante, em preto, porcentagem dos pacientes idosos que morreram depois de uma reanimação cardíaca, de acordo com a escala de Rockwood, de fragilidade. Então, esse estudo não
escolheu quem ia ser reanimado, ele olhou prontuários e, de forma retrospectiva, avaliou quem respondeu ou não à reanimação cardíaca num cenário de pessoas idosas. Vejam que interessante, 43% viveram, ou seja, 57% dos pacientes não resistiram, sendo idosos, muito saudáveis, fit, ou seja, muito ativos, ou muito bem, ou well. Rockwood, escala de fragilidade 1 e 2. Então, idosos que são submetidos à reanimação já têm uma resposta menor porque são idosos, mas sim, têm de ser reanimados. Agora, vejam que alarmante. Rockwood, essa escala de fragilidade de 3 ou 4, 81% dos indivíduos faleceram. Então, quando o indivíduo já tem problemas de saúde crônicos ou tem necessidade de auxílio, 81% deles não resistem a uma intervenção com essa robustez. E 100% daqueles com 4 ou mais no nosso score de fragilidade, 100% deles não resistiram. O que eu quero dizer? O geriatra não olha o cabelo branco ou a quantidade de rugas, ele faz avaliação física, funcional, cognitiva, para dizer se há ou não indicação. O que eu quero dizer é que a assistência paliativa, o cuidado assertivo, ele não é feeling, não é um sentimento, ele está pautado em ciência, em escalas, e por isso que a gente reforça sempre. Precisamos continuar estudando. Precisamos nos cercar de opinião de especialistas que trabalham na área. E, por fim, houve muita polêmica, né, sobre a alocação de recursos nos dias de hoje. Eu trago esse artigo incrível também publicado pelo Hospital Albert Einstein, na revista Albert Einstein, mostrando de novo isso. De acordo com a escala de Rockwood, qual a probabilidade desse indivíduo se beneficiar de uma UTI, por exemplo? E vejam que interessante. Quando o indivíduo é robusto, ele deve ser encaminhado para a UTI, independente da idade, 60, 70, 80 anos. Mas quando ele tem uma piora física funcional, por piora dessas escalas de fragilidade, talvez uma unidade de semi-intensiva ou um quarto de enfermaria sejam mais indicados, já que não é porque não se quer cuidar, não há indicação. O que eu quero dizer? O cuidado paliativo, ele é um cuidado centrado na pessoa e nas possibilidades daquele indivíduo reagir. Ele não está dedicado à moribundice, que eu falo, à finitude extrema. Ele pode ser muito bem indicado para controle de sintomas, mas a gente tem que acompanhar o indivíduo antes para saber o que há indicação e o que não há. Então, eu como geriatra, o indivíduo tem 90 anos, não vamos dar vaga de UTI. 90 anos não significa nada para mim. 90 anos como? Cognição preservada, fisicamente funcional, independente. Qual o problema da gente poder oferecer um cuidado mais invasivo? Ele tem 60 anos, mas acamado há 20 anos, com comprometimento cognitivo severo, com múltiplas lesões por pressão, esse indivíduo não vai se beneficiar de invasões. Então, o que é o cuidado paliativo? É a gestão de saúde de indivíduos que têm condições sem possibilidade de cura. E lógico que na geriatria, isso de alguma maneira faz parte, porque faz parte do envelhecimento, a finitude. Bem, isso era uma reflexão breve. Eu espero que vocês tenham vontade de estudar mais o tema. O objetivo era apenas um pontapé inicial e eu fico à disposição caso vocês tenham alguma dúvida específica. Um abraço, bons estudos.